Já tivemos algumas explosões de raiva que com certeza nos fizeram se arrepender algumas vezes daquele acesso de raiva. Mas também já tivemos momentos de raiva que fizemos a gente se descobrir coisas diferentes de nós mesmos. E eu tenho certeza que você adora quando aquele personagem explode de ódio, tendo aquela reviravolta super emocionante naquela história. Quer entender mais e colocar a raiva dentro do seu personagem, das suas histórias e deixando muito mais legal? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje iremos falar da raiva! A raiva ela é um elemento muito importante na nossa narrativa porque ela é um motivador de diversas coisas. Motivador de personagem, motivador de enredo, transformador de personagem, transformador de enredo e também um arcabouço mental muito legal, principalmente se você quer trabalhar diversos elementos e arcos narrativos diferentes. Porque a raiva ela pode ser simplesmente aquele sentimento de raiva espontânea ou daquela emoção espontânea que gera uma motivação para você fazer X ou Y. Ou até mesmo a raiva pode ser tão enraizada na construção do personagem que vai fazer com que ele mova rios e montanhas em busca daquela vingança bem premeditada, algo que nós já falamos num episódio passado falando um pouco mais sobre vingança e como construir essa vingança. Mas o mais interessante não é simplesmente raiva por raiva, mas sim identificar algumas formas diferentes que essa raiva pode ser abordada dentro da sua narrativa, principalmente quando falamos de controle de personagem, aspecto de personagem, arco de personagem e, obviamente, motivação de personagem. Começando com Aristóteles em sua Ética Nicômaco, Aristóteles descreve a raiva como uma emoção natural, mas que deve ser controlada pela virtude da moderação. Para ele, não é errado sentir raiva, mas é importante sentir na medida certa, no momento certo e pelas razões certas. A falta de raiva diante das injustiças pode ser um vício, assim como um excesso. Tanto que essa dialética que existe entre o momento certo, do jeito certo, da forma certa, é trabalhado com muita força e até bem feita com o personagem Hulk. O Hulk é a raiva descontrolada, onde quanto mais raiva, mais poder, quanto mais poder, mais raiva, isso vai gerando algo muito mais exponencial. E o interessante é porque a força do Hulk, devido ao ser um fator de acordo com a raiva dele, se torna um sistema mágico bem mais nebuloso, devido ao fato de que não é possível necessariamente intensificar a raiva, ou no caso, quantificar a raiva, onde simplesmente o mesmo fato para pessoas diferentes podem ter uma reação diferente de acordo com até mesmo o momento. Até mesmo a mesma pessoa, devido à mesma situação, pode sentir raivas de intensidades diferentes, porque uma vez foi a primeira vez, outra vez foi a segunda vez, e essa reação pode agir de formas diferentes. Porém, de acordo com Aristóteles, dizendo que existe o momento certo e a ordem certa, e os momentos certos ideais para ser colocado nisso, ter essa dialética onde o Bruce Banner é o momento da calmaria, onde ele tenta controlar a raiva, fazendo com que sinta-se a raiva no momento certo, é algo bem interessante, tanto que no primeiro filme dos Vingadores tem aquela brincadeira. Então, Bruce Banner, isso na hora de você ficar com raiva. E ele diz, capitão, esse é o meu segredo, eu estou sempre com raiva. Porque esse controle de estar no momento certo, na hora certa, para que isso aconteça, é algo bem interessante. Dentro do mundo dos animes, nós temos o Eduardo Elric, dos irmãos Elric em Fullmetal Alchemist, onde ele é um personagem bem explosivo. Porém, devido a ter um fator da lógica e do conhecimento muito envolvido, ele utiliza esse momento de raiva como algo muito mais motivacional. Tanto que na luta principal que ele tem contra o pai, você percebe que existe esse momento de raiva para a concentração direta da ação que ele quer fazer, ou até mesmo a raiva ponderada em cima do Roy Mustang no desenvolvimento da narrativa, quando ele está adentrando para os alquimistas federais, para se mostrar o seu potencial. Então, mesmo que seja um personagem bem explosivo, ele saber explodir no momento certo e na hora certa faz com que você crie um personagem não apenas
amador ou um personagem simplesmente explosivo, aquele personagem que é meu Deus, e agora, papapá, e bate o pé. Podemos sim criar personagens infantilizados, que é algo interessante, porém, da mesma forma que existe essa racionalidade de Bruce Banner, Hulk, e do Eduardo Elric num momento explosivo ou não, você cria essa dialética. E o interessante é que, quando falamos de raiva, utilizando esse princípio de Aristóteles, é bem legal, é bem interessante, é bem forte quanto à construção de personagem. Por isso que não é só simplesmente você colocar raiva por raiva, ódio por ódio, e pá! E aí descobre um poder novo. Sim, você pode fazer isso, e dentro dos animes é bem comum, até mesmo em alguns filmes você também percebe isso. Porém, entender os diferentes tipos de raivas, como mostra que Aristóteles, é interessante para você criar motivações diferentes usando com a mesma base o sentimento de raiva. Sêneca, dentro da ideia do estoicismo, descreve em sua obra De Ira, onde considera a raiva uma paixão destrutiva que mina a razão. Para ele, a raiva nunca é boa e deve ser eliminada, pois leva violência, perda do controle e injustiças. Propõe a filosofia estoica do autocontrole e a racionalidade, como forma de domar esse impulso. Um dos personagens mais estoicos que nós temos é o Spock dentro de Star Trek. É um personagem que tenta ao máximo manter os seus sentimentos sempre sob controle, porque a raiva não pode ser dominada. No caso, a raiva precisa ser dominada, essa é uma paixão que precisa ser controlada. E ele, como um personagem que não tem emoções, percebe que a raiva dele se mantém sempre muito interna, onde a galera que assiste Star Trek, principalmente o antigão, percebe que nos momentos de perigo e de raiva do personagem, apenas existe um sentimento de urgência, não necessariamente um sentimento onde você consegue perceber essa mudança. Claro, o ator ele consegue fazer com que aumente o tom de voz, perceba-se minimamente no olhar e no movimento do corpo. Porém, como a ideia do estoicismo, de uma forma geral, é controlar as paixões dentro, e as paixões, quando eu digo, são diversos outros sentimentos diferentes que vão minando a lógica do personagem, ou minando a lógica da pessoa, faz com que você tenha um personagem um tanto, não maquiavélico, mas um tanto misterioso sobre não saber o que ele está pensando no momento que ele está pensando. Um outro personagem bem famoso que a gente pode colocar, ele não é tão estoico, porém você pode utilizar com essa ideia de raiva, é o Uchiha Itachi. O Itachi ele foi mostrado logo no começo do anime como um personagem de sangue frio que matou todos os seus parentes e apenas deixou o Sasuke vivo. E existe a frase muito icônica do Itachi que fala: "Você é fraco porque te falta ódio". E você percebe que o Itachi ele é um personagem super centrado, super calmo, e fala que a raiva e o ódio é aquilo que move ele, criando um certo distanciamento entre o que ele diz e o que ele faz. Porém, ele mostra que a raiva está muito intensa dentro dele. A raiva pelo que aconteceu, a raiva dos parentes, a raiva do que isso, a raiva daquele outro. Essa raiva interiorizada está totalmente controlada, mostrando esse lado mais calmo dele. Porém, a falta dessa raiva faz com que ele não tenha a motivação, pelo menos ele demonstra esse tipo de diálogo, fazendo com que você crie um personagem que, ao primeiro instante, não parece que é um personagem raivoso, não parece que é um personagem intenso. Mas você vê dentro do seu background situações muito mais tristes que levam uma construção raivosa futura. E essa construção raivosa futura faz com que ele crie essas motivações e diversos picos. Você percebe que um ponto ou outro de toda a narrativa, o Itachi dá uma estourada. Só que essa estourada é muito mais visual devido a que cria um teatro em torno dessa raiva. Você percebe que existe sim uma ideia muito mais de transformação e construção de personagem, fazendo com que a raiva seja controlada, porém ela está sempre um caso forte. Kurapika tem um pouco disso, onde ele fala que o maior medo dele é que a chama da vingança se acabe, porém não é tão estoico, mas sim você vê que é uma raiva pseudo-controlada com o objetivo de uma movimentação. Então, se por acaso você quiser construir um personagem que possui um background que faça jus em sentir uma raiva sobre alguém ou alguma coisa, porém ainda quer trabalhar uma ideia do estoicismo,
Pega essa raiva e crie como motivação, mas jogue uma calmaria por cima dele e crie um personagem muito mais nebuloso, muito mais misterioso. Para Cícero, ele também influenciado pelo estoicismo em seus escritos morais, discute a raiva como algo contrário à razão e à moderação. Defende que o sábio deve buscar a tranquilidade da alma, a ataraxia, e não ser escravo das paixões. A grande diferença entre Sêneca e Cícero está mais ou menos em como o personagem ele vai lidar com essa raiva. No caso do estoicismo, existe uma lógica que está jogada em cima, a lógica moral utilizando o seu raciocínio lógico, dizendo que eu não vou ter raiva por causa de X ou Y. É um personagem levemente mais, vamos dizer assim, racional, meticuloso, planejador. Já um personagem trazido pela ideia de Cícero sobre a questão da ataraxia, ele é um pouco mais voltado a uma, vamos dizer assim, evolução espiritual. Não é necessariamente uma evolução espiritual ou uma evolução moral, mas sim é a questão da moral, pela ética propriamente dito. Não existe necessariamente um pensamento lógico dizendo eu não posso, eu não devo, eu não vou, mas sim é um entendimento mais do macro. Tanto que um personagem bem interessante que a gente pode trabalhar, que tem um pouco mais desse misticismo também, é o Obi-Wan Kenobi. Você percebe que nos momentos, principalmente nos filmes da trilogia clássica, ele já morre logo no começo, então você não percebe esse desenvolvimento, mas existe sim uns certos pontos. Mas quando você pega a trilogia mediana, que seria o filme 1, 2 e 3, você percebe principalmente no filme 2 e 3, esse desenvolvimento do personagem que existe pontos de raiva, tanto que ele grita com o Anakin, você é a nossa esperança, você deveria acabar com os Siths, não se unir a eles. E você percebe que existe esse decaimento da raiva, mesmo que exista dentro da filosofia da força, onde o medo leva a raiva leva o desespero leva não sei o que, e não sei o que leva a questão do lado negro da força. Então, permitir-se que as paixões te levem para um lado errado faz com que você, como um Jedi, possa se tornar um Sith. É o que acontece com o Anakin Skywalker. Então você percebe que existe sim momentos de raiva do personagem, mas devido à sua filosofia de vida, toda a sua ideia mais, apesar de estoicista, um pouquinho mais voltado para a filosofia de Cícero, onde existe muito mais uma ideia de moralidade, de uma questão mais espiritualizada, como um bem comum, um bem seu e um bem comum, você percebe que os momentos de raiva são controlados simplesmente com o entendimento de que você precisa fazer o que é certo. Isso também é visto, por exemplo, com o Kenshin em Rurouni Kenshin, ou no caso Samurai X aqui em português, porque você percebe que ele é um personagem triste dentro do seu passado. E os seus momentos de raiva, onde ele grita, por exemplo, para vencer o mestre dele, para aprender o golpe, grita para vencer do Shishio, grita para vencer do outro personagem que também está num nível mais alto. E você percebe que esses gritos não são simplesmente, como eu mostrei no episódio, gritando o nome do golpe, mas sim uma raiva interiorizada. Porém, essa raiva interiorizada, pelo menos contra o mestre, está muito mais na questão de que ele não pode morrer nas mãos do mestre porque ele tem algo a fazer. Ele não pode morrer na mão do Shishio porque ele sabe que o Shishio vai dominar o Japão e muitos vão sofrer. Então você percebe que a raiva que o Kenshin traz foge da sua ideia atual de ser um andarilho comum, de fazer o bem, onde ele diz uma frase icônica dele também que o caso Battlesai, o retalhador, ele ainda existe, mas é sabendo que ele existe que ele faz o que tem que ser feito, que ele faz o que é certo dentro de que o retalhador ainda existe, mas Kenshin está sob comando. Então, mesmo que a raiva exista, que o lado negro da força existe, a força ainda sobrepõe essas emoções, pelo menos no lado dos Jedi. Então é interessante você construir um personagem que talvez lute com essa dialética de que é certo, não é certo, a raiva, as paixões. Então criar esse sentimento e criar essa vontade onde cada personagem constrói-se em cima de uma raiva, ponderando de acordo ou com a lógica do estoicismo, ou com a questão mais moral, espiritual e da ética em cima de Cícero. Já Tomás de Aquino diz em Suma Teológica que considera a raiva como uma paixão natural ligada ao desejo de justiça. Se bem considerada, pode ser legítima
especialmente quando reage a uma injustiça. No entanto, quando desmedida, torna-se pecado associado ao vício da ira. E é interessante porque tem dois personagens muito icônicos que a gente pode trabalhar com isso. De um lado, uma cultura pop tradicional, nós temos o T'Challa, onde a raiva perante a uma situação permite-se ser em prol de uma justiça maior, da mesma forma que existe em Tanjiro, em Demon Slayer, que a raiva perante aos Onis é justificada considerando o mal que eles fazem. Então o interessante aqui é que, se você considerar que a sua raiva ela está localizada e ponderada para cima de algo que precisa ser destruído, que precisa ser algo em cima do injusto, do pecado, do errado, a sua raiva ela é justificada. Então o interessante aqui dentro de Tomás de Aquino seria você trabalhar um pouco mais a questão de lógica e moral dentro do seu universo que justifique. Essa narrativa é bem interessante para você construir, principalmente vilões, onde esses vilões possuem uma raiva localizada em cima de algo e você justifica em cima de uma proposta filosófica onde essa raiva ela está focada em cima dessa injustiça. Claro que às vezes os raios do ódio podem destruir e acertar pessoas que não têm nada a ver, mas entender que essa raiva na verdade está focada aqui e o restante é apenas uma margem daquilo que vai ser algo maior e melhor, pode ser justificado. Então você pode construir um vilão que tem como esse ódio em cima dessa raiva que Tomás de Aquino defende, ou você pode realmente colocar que a raiva perante ao injusto, a raiva perante ao ódio, ou seja, a sua intolerância em cima da intolerância, se torna uma raiva justificada. E isso que é o mais interessante para a construção de personagem utilizando esse princípio. Já Kant não trata a raiva de forma direta como os antigos filósofos, mas em sua ética aponta que a raiva pode comprometer a autonomia racional. A moralidade deve ser guiada pela razão prática e a raiva como impulso racional deve ser controlada. Dois personagens que eu acho que vale super a pena de colocar aqui em pauta com a ideia de Kant seria o Super-Homem, o clássico Super-Homem, e Lelouch dentro de Code Geass. São dois personagens bem interessantes porque, apesar de serem não antagônicos, mas bem distantes, você percebe que existe essa ideia de controle devido a coisas e momentos diferentes. Já o Super-Homem se mantém controlado porque ele sabe que a raiva dele pode não apenas destruir o inimigo, mas destruir o planeta como um todo. Então você percebe que a raiva dele não apenas entende-se como algo que precisa ser controlada para um bem maior devido ao poder destrutivo, mas também pela toda a criação que ele teve em cima dos Kent, em cima de todo o conhecimento e toda a moralidade que o pai e a mãe trouxeram para ele, faz com que a raiva seja controlada pelos seus ideais éticos e morais, mas também pelas consequências que ele pode ter em cima daquilo que ele pode fazer. A mesma coisa acontece em Lelouch de Code Geass. Depois que ele ganha o poder ocular de poder subjugar a vontade do outro a partir da sua própria vontade, ele percebe que a raiva descontrolada pode gerar consequências negativas, como uma raiva que ele teve diante de um personagem X, que não vou estragar a história, mas então vale a pena você ler o mangá ou assistir o anime, é bem interessante, o mangá é muito rápido, são poucos volumes, então assista ou leia Code Geass, é incrível. Mas dentro de um momento de raiva descontrolada dele, ele fala alguma coisa e faz com que aconteça um puta genocídio e outras situações que ele não queria que acontecesse. Então você percebe que a raiva aqui está dentro daquela nossa primeira introdução, dizendo que a raiva é um sentimento natural que, devido às suas consequências de poderio, gera situações que a gente pode, no caso, se arrepender depois. A grande diferença é que, dependendo do personagem que nós estamos construindo, o arrependimento pode ser fatal, onde um personagem extremamente poderoso, extremamente Deus, se ele entra em raiva, destrói o universo. Ou, no caso, um personagem menor pode ter um impacto menor, mas pode ser tanto ou maior em cima de algum personagem específico que você esteja construindo. Uma narrativa que destrói o universo não às vezes é tão impactante quanto às vezes uma narrativa que destrói uma família ou uma situação onde você cria uma empatia um pouco mais forte. Então interessante aqui em Kant, no caso em Kant, não é necessariamente a construção do personagem pela raiva em si, mas sim a ideia o porquê ele precisa controlar esse raiva, qual é a consequência dele perder a linha em cima dessa moralidade. Já Nietzsche não condena a raiva em si, mas critica a moral tradicional que tenta reprimir as paixões humanas. Para ele, emoções como a raiva podem ser forças vitais se transformando em criações e potências de afirmação da vida.
A raiva, como injustiças ou opressões, pode tornar motor de ação e mudança. Para Nietzsche, tem dois personagens que fazem muito jus a essa ideia de raiva. Um deles é o Magneto, de X-Men, e o outro é o Eren Yeager, de Attack of Titans. Dentro de Magneto e dentro de Eren, você percebe que a raiva é uma raiva totalmente transformadora. Tanto que dentro do princípio de sistema mágico de Attack of Titans, a raiva e o ódio do Eren é o que faz um dos gatilhos para se transformar em diversos titãs diferentes e níveis de titãs diferentes. Claro que também em Hulk a gente tem essa questão do sistema mágico em cima da raiva, porém o sistema mágico é pontual em cima do personagem. Dentro de Attack of Titans nós temos a raiva como principal canalizador, tanto que tem diversos outros titãs que, apesar de existir um tanto toicista entre alguns personagens, ou até mesmo de Kant em um, Nietzsche de outro, você percebe que aqui Nietzsche condena não apenas a raiva em si, mas ele condena o como a sociedade vê a raiva. Tanto que eu tenho uma história interessante que diz que tinha um professor, eu estudava no ensino médio, que falava que eu era um bosta. Que no caso eu não ia ser nada, porque isso, XYZ é um professor de química. Depois que eu me formei na graduação, fiz meu mestrado em bioquímica, eu tive o imenso prazer de voltar à escola e jogar o diploma na cara dele, dizendo que ele era um bosta. Porque, se ele não acreditava no potencial dos alunos, ele nem deveria ser professor. Então você percebe que existe algumas situações onde eu brinco que a raiva é um grande potencializador das minhas construções. Quando a pessoa fala que duvida, ou que eu sou merda, ou que eu não vou conseguir fazer X ou Y, se eu conseguir converter essa raiva que eu tenho pela pessoa, pela situação, em algo transformador, eu consigo criar diversas coisas, já construir muitas coisas na minha vida em cima da raiva de alguém ou de alguma coisa para que eu conseguisse canalizar. Então você percebe que a raiva que o Magneto tem pelos humanos não mutantes fez com que ele criasse, não apenas desenvolvesse o poder dele, mas sim criasse uma comunidade muito forte. Tanto que atualmente existe um país apenas de mutantes, onde essa raiva que ele teve dos mutantes fez com que ele gerasse esse potencial transformador. E toda a revolta e toda a revolução que o Eren fez em todo Attack of Titan, não estragando o final, apesar de que já acabou, então poderia estragar, não tem um problema, porque se já passou de 5 anos, não é mais spoiler, mas com uma história bem legal, vale a pena você assistir. Então, Attack of Titan, você percebe que o Eren tem essa raiva como um poder transformador. Claro que existem momentos de queda e outros fatores, porém, você sente e percebe que existe sim essa transformação, não apenas do poder em si, ou do corpo dele em si, mas sim de toda uma sociedade, de toda uma construção social, cultural, econômica, etc., em cima do potencial raivoso que um personagem tem em cima de uma revolução ou de uma ação potencial. E para Michel Montaigne, em seus ensaios, escreve sobre as paixões e alerta para os riscos da raiva no julgamento. Para Montaigne, o necessário é conhecer a si mesmo para manter os impulsos e evitar que a raiva prejudique a razão. Com isso eu tenho não apenas 2, mas 3 personagens que eu acho que vale a pena a gente trabalhar aqui. O primeiro personagem é o Frodo, e você percebe que a grande palavra-chave aqui de Montaigne para a raiva é o autoconhecimento. Mas nossa, Rafa, o Frodo? Sim, é interessante porque o Frodo ele tem diversos momentos de raiva, mas você percebe que toda vez que acontece um pico de raiva, após isso acontece uma elucidação e com isso nós temos um autoconhecimento em se desenvolvendo. Você percebe que o personagem vai crescendo, às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes uma consequência aqui, uma consequência aqui, uma ação aqui, uma reação ali. Mas você percebe que existe todo um crescimento de personagem, apesar da piada, do crescimento do personagem, devido a ações de raiva que ele tem de impulso. Eu não vou fazer isso. Aí acontece uma merda, resolve e cria-se um personagem novo em cima de um algo velho. E um outro personagem que é bem legal quando a gente fala sobre essa questão da raiva é o Shinji de Evangelion. Nossa, mas Rafa, o Shinji é interessante porque o personagem tem a busca do episódio inteiro, do anime inteiro, da história inteira, a autoaceitação, o reconhecimento dos outros e o autoconhecimento. Então você percebe que é um personagem que ele é extremamente explosivo, apesar de existir uma máscara, entre aspas, que tampa essa passividade, porém essa máscara é apenas formas de cansaço, é muito mais um estresse pós-traumático do que realmente uma passividade. Então você percebe que é um personagem que ele é extremamente instável. E essa instabilidade
cria-se oportunidades para ele conhecer a si mesmo melhor, ele conhecer aos outros melhor, tanto que ele fica muito triste, muito chateado, porque ele começa a conhecer mais uma outra pessoa, se abrir para ela, e a pessoa descobre coisas, ele descobre coisas. Ele abre para o outro, descobre coisas e descobre coisas. E vai para o outro, descobre coisas e descobre coisas. Vai até o pai, descobre coisas, descobre coisas. E mãe, e assim por diante. Então você percebe que a raiva e a impulsividade dele faz com que ele quebre uma barreira que ele precisa quebrar, e ao quebrar ele descobre coisas dele e do outro que transforma algo dentro dele. E um outro personagem que é bem legal, que é bem comum pra galera, é o Zuko de Avatar. Você percebe que existe uma transformação de que no começo é um príncipe que não sei o que, e briga, vou pegar Avatar, é o meu sonho, minha idealidade. Aí durante metade das temporadas você percebe que ele começa a se descobrir um pouco mais, porém a raiva ainda existe, a impulsividade ainda existe, e quando acaba o anime, ele continua impulsivo e meio raivoso, mas o autoconhecimento, momentos que tem com o tio, descobertas com o Avatar, experiências de vida, vai transformando ele em novo Imperador do Fogo, algo que aparece também na saga da outra menina do Avatar, que eu até esqueci o nome, vou deixar aqui o nome dela que eu esqueci o nome dela, mas você percebe que existem essas mudanças de personagem. Então você vê que, dependendo de como você lida com a raiva, dependendo da motivação que você quer, você gera, assim, personagens e motivações incríveis. Mas é claro, o episódio ficou gigantesco, mas eu achei que valia muito a pena a gente trabalhar muitos pontos e relacionar também com personagens que fique mais fácil. Trazendo assim um sentimento com algum personagem, como esse personagem lida e como esse personagem é visível, é algo bem legal. Claro que se você chegou até aqui e você queria muito que eu desse um gritão, não vou gritar porque está tarde, eu tenho um vizinho que tem criança pequena e um velhinho que mora no andar de baixo. Então, não vou gritar com esse momento de raiva, mas saiba de uma coisa. Quando a gente constrói sentimentos de raiva para personagens, a gente pensa muito em o Gon adulto, o Goku, ou qualquer outro personagem que a raiva grita. Só que tem uma passagem muito interessante dentro do livro do Patrick Rothfuss, que é o Matador de Reis, ou, no caso, Killer King, que diz que existe 3 coisas que o homem sábio tem medo, que é o mar em tempestade, uma noite sem luar e a raiva de um homem gentil. Eu acho muito incrível essa frase porque isso representa muito os nossos sentimentos de porque é tão legal ver personagens entrando em fúria e o quão satisfatório é ver isso. Porém, a gente percebe que com o amadurecimento a gente vai percebendo que, na verdade, esse personagem, na verdade, é as consequências de ação. E se você for um homem sábio, tome cuidado porque um sorriso de uma pessoa triste pode ser um sorriso maquiavélico. A tristeza de alguém que sempre sorri pode ser a quebra de um personagem. O ódio e a raiva de uma pessoa que foi sempre gentil pode ser que ela chegou no máximo onde ela aguentava e agora você nunca sabe o que esperar de alguém que nunca fez nada. Então por isso que eu trago para vocês. Quer escrever personagens à base da raiva e situações à base da raiva? Temos aí diversos filósofos que trabalham raiva e diversos personagens que trabalham raiva de formas diferentes. É apenas ver, apenas comparar. E com certeza criar mundos maravilhosos e narrativas onde você intensifica esse sentimento com ética, com moral, racionalidade, encobertas, não cobertas, autoconhecimentos e diversos outros fatores. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!